Oi pessoal, aqui é o Fernando novamente e vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre algoritmos de programação na linguagem C. E o vídeo de hoje é sobre strings. Então, o que é strings? Strings é uma variável que armazena uma cadeia de caracteres. Então, nada mais é que um vetor de char. Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, como é que a gente manipula vetores, a gente pode manipular da mesma forma um vetor de char, que é uma string. Então, imagine aqui que a gente tem uma variável do tipo char, com um nome de 10 posições e eu armazeno Fernando, por exemplo. Então, é um vetor de char. Um ponto bem importante aqui. Sempre ao final da leitura, o próprio compilador, o próprio C, ele vai adicionar o /0 aqui no final. Então, percebam que tem Fernando aqui. Imagina que isso aqui é um vetor com tantas posições. E aqui ele bota um /0. Por que ele bota esse /0? Porque ele identifica quando terminou essa string. Então, por isso que é importante. Então, sempre que vocês vão pensar em um tamanho de alguma coisa, você tem que pensar em um a mais, um tamanho de um char, um a mais para o /0. Então, também a gente pode navegar num vetor até que seja /0, que a gente sabe que é o final do nosso vetor. Então, por exemplo, como é que a gente vai utilizar uma string? Eu vou fazer o código aqui, eu vou fazer um código similar a esse para a gente ir pegando na prática. Então, vou pegar o meu code blocks aqui, vou abrir ele, stdio.h, int main, fazer minha estrutura e return 0. E vou botar string.c. Então, vamos lá. Porém, para a gente trabalhar com string, principalmente com as funções que a gente pode utilizar string, a gente precisa incluir uma nova biblioteca chamada string.h. Então, até antes a gente só utilizava stdio porque a gente utilizava o printf e o scanf. Agora a gente vai começar a usar string.h. Então, vamos declarar aqui um char nome de 15 posições. Então, vamos dar um printf digite o nome. Então, scanf. Aqui, lembra que a gente passa o C para o char, o D ou o I para o int, o F para o float? Aqui a gente vai passar o S para string. E a gente passa nome. E aí a gente coloca printf, nome digitado. Novamente S para mostrar uma string, /n e nome. Então, se eu der um fn aqui, um F9, então eu vou digitar aqui, ó, Fernando. Então tá aí, ó, Fernando. Então, uma coisa importante, por exemplo, aqui a gente está lendo somente um nome. Então, se a gente quiser ler uma frase, eu vou até colocar um tamanho maior aqui. Lembrando que a gente está trabalhando sempre com alocação estática, então a gente precisa definir um valor, um tamanho. Então, nesses algoritmos pequenos, a gente pode definir um tamanho maior do que a gente vai utilizar, que não vai ter problema. Contudo, quando vocês estiverem programando com um algoritmo grande, que vai alocar muita memória, é sempre importante vocês fazerem alocação dinâmica, que a gente vai ver nos próximos vídeos também. Então, vou colocar rodar e olha, se eu digitar isso aqui, ó, algoritmos, tudo em maiúsculo, algoritmos e programação. Olha o que vai acontecer. Ele automaticamente, quando a gente utiliza o scanf com S aqui, ele chega no primeiro espaço e ele não lê mais. Então, ele só lê até o primeiro espaço. Então, o scanf vocês vão utilizar sempre que quiserem ler somente uma palavra. Então, ele não vai ler depois do espaço. O scanf não vai ler depois do espaço. Tá, mas e como é que eu faço para ler depois do espaço? Para ler uma frase inteira. Tem duas opções. No Windows, vocês vão conseguir fazer isso aqui, ó, getS nome. No Windows, vocês vão poder fazer isso aqui, ó. Só que no Linux, quem estiver utilizando o Linux e eu estou, vocês vão ver que se eu vier aqui ao envio e logs, vai dar um erro, porque ele está falando que a função getS é perigosa e não deveria ser usada. Por que ele é perigoso? Porque eu não boto qual que é o tamanho dessa minha string aqui. Então, alguns compiladores do Linux, a grande maioria deles, eles falam que eles não aceitam o getS porque pode vir algum comando, pode danificar o computador e tudo mais.
E o que eu utilizo então no Linux? Esse aqui é para o Windows. Se vocês utilizarem no Windows vai funcionar. O que eu utilizo no Linux? No Linux eu utilizo o fgets. Por quê? Porque aí é o primeiro parâmetro, eu vou falar, que é o nome da minha variável. O segundo, qual que é o tamanho dele. E depois o stdin. Aí ele vai aceitar, porque eu estou definindo qual que é o tamanho dele. Então se eu der um F9, eu vou, por exemplo, botar algoritmos e programação. Aí vejam que ele leu. Então no Linux vocês conseguem utilizar esse aqui. No Windows também vocês vão conseguir utilizar as duas funções. Mas no Linux ele não aceita o getS. Outro ponto importante também sobre trabalhar com vetores de char. Então se eu botar um int i, por exemplo, e aqui em cima fazer isso aqui, ó. Eu vou utilizar o scanf aqui. Fazer aqui printf, digite um valor. Scanf, eu vou colocar o d aqui e vou ler na minha variável i. Então olha só o que vai acontecer. Digite um valor 5. Aí o nome, beleza, Fernando. Funcionou perfeitamente, né? Agora se eu tirar isso aqui e botar o meu fgets 5. Olha o que aconteceu. Ele não me deixou ler o nome. Por que ele não me deixou ler o nome? Quando eu utilizo o scanf, ele não lê enter, ele não lê espaço, que nem no exemplo que eu dei antes. Se eu digitar uma frase, ele não vai ler os espaços. Então ele permite que eu consiga ler um número e depois, quando vier o enter, o próprio scanf ele exclui. O getS não, o getS lê tudo que a gente digitar no teclado. Então quando a gente digita aqui um valor inteiro, por exemplo 5, e dá um enter, esse scanf aqui, ele lê somente o 5 e o enter ele fica no buffer. Então o enter ele fica solto. Quando o getS vem, ele pensa, opa, digitaram um enter para mim. Então eu pego o enter e continuo a execução. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar o buffer. O que é limpar o buffer? Pegar esse enter que está na memória e limpar ele, tirar ele. Novamente, no Linux tu consegue utilizar o flush stdin, que vai funcionar. E no Linux a gente tinha que utilizar o purg, purg stdin, que ele vai limpar o buffer. Quer ver que agora ele vai funcionar? 5, e aí ó, pedindo para eu digitar algoritmos e programação. Então sempre, isso é importante, sempre que a gente for utilizar, por precaução, limpe o buffer, que é para tirar esse enter que fica, o lixo da memória, né? Porque senão ele não deixa ler uma função. Então sempre que vocês vão utilizar isso aqui, vocês podem botar aqui em cima mesmo, ó. Sempre utilizar o fgets ou o getS, sempre colocam, limpam o buffer antes, certinho? Então vamos voltar aqui. Agora vamos fazer um exercício que a gente utilize uma das funções que a biblioteca string.h nos oferece. Então faça um programa que leia uma palavra e conta quantas letras possui a palavra. Então vamos lá, vamos criar aqui, criar nossa estrutura. Eu sempre gosto de criar toda a estrutura primeiro e salvar para ele ficar com as cores aqui. Então contador de letras.c. Então vamos lá. Agora, como no exercício anterior, eu vou utilizar o include string.h. Então vou lá, vou botar um char nome. Como o enunciado pede somente uma palavra, né, vou pegar somente uma palavra, botar de 30 caracteres, e um int qtd letras. Isso. Então vamos lá. Então vamos printf digite uma palavra. Scanf. Como eu vou ler somente uma palavra, eu vou utilizar o scanf, né? Não tem por que utilizar o fgets ou o getS. Nome. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer um for, um while até que a posição
do nome fosse igual a /0. Lembra que eu falei? Quando for /0 ele termina. Então eu poderia fazer um while, navegar por posição e incrementando o meu QTD letras. Contudo, essa biblioteca aqui, ela tem vários comandos que a gente vai ver nos próximos vídeos. Ela tem uma função chamada strlen, que é ele me retorna qual que é o tamanho da minha palavra. Então se eu colocar aqui, ó, QTD letras e botar strlen, abre parênteses e coloca meu char dentro, ele vai me retornar quantas letras possui. Então vou digitar aqui, ó, total de letras. Botar um i porque ele vai ser um inteiro, né? Opa, QTD letras. Então vou digitar aqui. Vou digitar algoritmos. Então, está falando que algoritmos tem 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Então essa função aqui ela nos retorna o tamanho do nosso char. Pessoal, esse vídeo era isso. Espero que tenham entendido como é que funciona a string.h. Lembrando que a gente vai fazer mais exercício e mais vídeos sobre string.h, porque é uma biblioteca muito utilizada no C. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais.